Graça e paz, queridos. Amém? Bom estarmos juntos cultuando ao nosso Deus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas 11. Lucas 11, a partir do verso 5. Nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre oração e a importância da oração nas nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações. Você esteja sensível à voz do Senhor nessa manhã. Lucas 11, a partir do verso 5. Você pode acompanhar, você pode abrir o seu aplicativo ou você pode abrir a sua Bíblia. Da mesma maneira como nós estamos, nós vamos ler a palavra do Senhor com muita reverência, porque estamos diante da palavra de Deus. Nada mais do que o mínimo do nosso temor e reverência ao nosso Deus. Lucas 11, a partir do verso 5. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ainda no verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É muito interessante porque na narrativa, você pode observar aí na sua Bíblia, que desde o verso 1, o Senhor começa ensinando aos discípulos como orar. Os próprios discípulos, eles falam: mestre, não sabemos como orar. Senhor, ensina-nos a orar. Você pode ver lá no verso 1. E é muito interessante porque pela narrativa, nós vemos aqui uma característica que nós vamos ver em Marcos hoje. Hoje à noite nós vamos iniciar a série em Marcos, série de sermões em Marcos. Aí, tá vendo? Já estou acostumado com Gálatas, né? Mas vai ser uma série de sermões em Marcos, no Evangelho segundo Marcos. E uma característica muito clara de Marcos é o que os teólogos chamam de a característica de sanduíche. Se você observar, do 1 ao 4, ele está falando de oração. E do 5 ao 8, ele está falando uma história que não tem muito a ver com oração. Ele está falando da história de um amigo que foi até a casa do seu outro amigo, tarde da noite, pedir pão. E ele está falando no verso 8 sobre a questão de importunação, que ele vai dar para o seu amigo por importunação. E aí, no verso 9, ele retorna para o seu assunto principal. Isso é uma das características que nós vemos no Evangelho de Marcos. Ele começa falando de um assunto, ele discorre um assunto que não tem muito a ver com o assunto e depois ele finaliza com o mesmo assunto. Então parece que ele está trazendo para nós essa questão aí que eu disse. Mas isso que eu comecei pelo verso 5, por quê? Porque ele traz para nós aqui um princípio muito importante sobre a oração. Ele conta essa história que eu já disse aqui, desse amigo que vai até a sua casa, e ele nos ensina aqui persistência. Jesus está nos ensinando aqui do verso 5 ao verso 8, por meio dessa parábola aqui, desse amigo importuno, persistência na oração. E esse é uma das principais características da oração. O Senhor diz: vocês precisam ser persistentes na oração, porque eu ouço vocês. Por mais que pareça que nós oramos, clamamos e não temos nenhuma resposta, mas a certeza que nós temos é que Deus nos ouve. Talvez Ele não nos responde da maneira como nós queremos. E aí, por Ele não responder da maneira como nós queremos, nós já julgamos então que Ele não está nos respondendo. Mas Ele nos ouve. E Ele está nos ensinando aqui a importância da oração. Por meio dessa parábola, Ele está dizendo: ora,
se esse amigo, ele vai fazer pela importunação, ainda mais Jesus, que não vai fazer pelo prazer. E ele está dizendo, então, insista. Insista. Imagina só, você está na sua casa, já colocou os seus filhos para dormir, os pais aí que têm crianças, o Daniel, o Gabriel, que tem ali junto com a Duda, o Timóteo, acaba de colocar o Timóteo, chega alguém lá, meia-noite. Colocou ele para dormir, chega lá meia-noite pedindo pão, acordando o Timóteo, que você tinha acabado de custou fazer o menino dormir, chega na sua casa pedindo pão. Não, o que é isso? Hora dessa, eu não vou te dar pão. E aí Jesus está dizendo, ora, se ele não der de bom grado, ele vai dar porque o cara vai ficar na porta o tempo todo pedindo. Então ele vai ter que dar de qualquer jeito, porque ele não vai embora. Você vai ter que dar. E aí Jesus está dizendo, se esses que são maus, eles dão pela importunação, ainda mais Jesus que dá de bom grado. Então Jesus ensina aqui a persistência. E aí por isso que ele começa então no verso 9 dizendo, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então aqui nós vemos então essa técnica do que eles chamam de sanduíche, digamos. Ele começa num assunto e ele traz uma parábola justamente para enfatizar a persistência. E aí no verso 9, mais uma vez, ele diz, então peça que vocês vão receber. Peça que vocês vão receber. E Lucas, ele enfatiza muitas vezes para nós. Só para vocês terem noção, irmãos, Lucas, ele fala 20 vezes sobre Jesus orando. Ele fala 20 vezes Jesus nos ensina sobre a oração. 10 delas ele está orando. E 10 delas Jesus nos ensina sobre a oração. Queridos, já imaginou o próprio Deus encarnado orando? Qual a necessidade que Jesus tinha de orar? Mas ele faz isso porque ele tinha uma conexão com o Pai. E ele nos ensina que ele mesmo, que se humilhou, como diz o hino de Cristo em Filipenses, que se esvaziou, ele ora. Se o Pai ora, se Jesus ora, se Jesus, o Filho de Deus, ora, por que nós não oramos? Queridos, precisamos entender a importância da oração. Jesus orava. Jesus orava. E ele nos ensina, persista, insista, ore ao Senhor. Nós estamos aí no dia 5 de janeiro, já foram 5 dias do ano. Daqui a pouco já está passando de novo o ano. E quantas vezes você já, desses 5 dias, orou ao Senhor? Quantas vezes do seu dia você tira para orar? Quantas vezes, queridos? Nós estamos falando de um assunto que é óbvio, eu sei que você sabe disso, eu sei que você como um cristão, e principalmente você que nasceu num berço cristão, você sabe que a oração é um instrumento que nós falamos com o Senhor, que nós comunicamos com o Senhor. Mas é engraçado porque você sabe da verdade, só que você não age. Você sabe o que tem que fazer, só que você não faz. E nós que sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos, nós somos piores do que aqueles que não sabem. Nós sabemos que a oração é um instrumento que nós nos conectamos com o Senhor. Nós precisamos nos humilharmos. Nós precisamos nos humilharmos, colocar nossa cabeça no pó, orar ao Senhor, ter uma vida de oração e que isso seja um estilo de vida. O verso 9, ele nos diz então, por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. E eu quero então destacar aqui para nós o pedir, o buscar e o bater. E o primeiro destaque que eu trago para nós é o pedir. Como eu devo pedir? O que significa pedir aqui? Por que o Senhor diz para nós pedir, buscai e batei? Esse pedir aqui tem a ver com o verso 13, que é pedir coisas boas. E é interessante que esse verso 13 aqui não se repete lá no Sermão do Monte, porque Jesus diz aqui, você como um sabedor da Bíblia, você sabe que esses versos aqui, ele se repete lá no capítulo 7 de Mateus. E é interessante porque lá em Mateus ele não diz aí no final o Espírito Santo. Olha o verso 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Lucas destaca e ele diz, quanto mais o Pai Celestial não vai dar a vocês o Espírito Santo se vocês pedirem. Então esse pedir aqui, ele envolve primariamente pedir
coisas que agrade ao Senhor. E não aquilo que vai agradar ao meu coração. Nós precisamos ser levados a entender o que o Senhor quer de nós. E nós precisamos estar sensíveis ao que o Senhor quer para nós. E principalmente o pedir aqui é aquilo que vai nos santificar. É aquilo que vai nos levar mais próximo do Senhor. É aquilo que vai nos conectar com o Senhor de maneira que eu vou estar cumprindo aquilo que Ele tem para mim. Mas principalmente ter a minha mente santificada. Ter a minha mente cheia da palavra do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que todo esse verso aqui, Jesus não está nos dizendo que Ele é um gênio da lâmpada e Ele está aqui para nos servir. Então peça que eu vou te dar. Você quer carro? Peça carro. Você quer uma casa? Peça. Você quer um namorado? Peça. Você quer um casamento? Peça. Eu vou te dar tudo que você quiser. O Senhor não está nos dizendo que Ele é o gênio da lâmpada, que Ele está aqui para nos oferecer tudo que nós queremos. Porque o que Ele mais quer de nós não é os bens materiais. O que Ele mais quer nos oferecer não é os bens materiais, mas é a sua presença, que foi perdida no Éden, mas que agora é restaurada por Jesus. O que Ele mais quer de nós é que nós tenhamos um coração quebrantado diante da vontade dEle. Esse pedir aqui envolve eu orar para que o meu coração seja transformado. Nós não oramos para que Deus seja transformado. Nós não oramos para que Deus mude de ideia. Nós oramos para que nós temos um coração transformado. E a partir do momento que nós temos esse coração transformado, nós vamos estar vivendo a vontade do Senhor. Nós não oramos para que Deus mude. Nós oramos para que nós mudemos. Não é sobre Jesus mudar. Ele é imutável. Não é sobre Deus mudar. Ele é imutável. Nós oramos para que nós tenhamos um coração transformado, à sua imagem. Nós oramos por isso. Nós pedimos por isso. E é tão interessante porque às vezes a gente pode até se perguntar: por que orar? Qual o sentido faz de orar? Por que orar pelo sol, por exemplo? Se você orar pelo sol hoje, de qualquer maneira ele ia aparecer. Por que orar pela chuva? De qualquer maneira Deus vai mandar no momento que Ele quiser. Talvez possamos ser pegos por essas perguntas. Mas nós não oramos, queridos, para que nós sejamos, para que Deus seja mudado, para que o caráter de Deus seja mudado. Nós oramos para que nós nos humilhemos diante desse Deus. E é claro que isso não nos impede de clamarmos ao Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele deve fazer para nós como sociedade. Isso não impede. Deus nos diz, e Ele diz, Ele está nos ensinando que nós devemos ser persistentes na oração. Mas em primeiro plano, não oramos para que o Senhor seja transformado. Nós oramos para que nós sejamos transformados à imagem dEle. Nós pedimos por isso. Nós oramos porque sabemos que, em última análise, tudo vem de Deus. E como filho de Deus, nós reconhecemos a nossa dependência dEle. Nós reconhecemos que nós somos dependentes dEle. Deus, nós somos dependentes do Senhor. E nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Nós pedimos, nós nos humilhamos, mas sabendo que nós precisamos ter um coração transformado, essa imagem dEle. Nós pedimos por isso. A oração não é desnecessária. O Senhor nos ensina isso. O Senhor nos dá o exemplo para isso. A oração não é desnecessária. A oração não é desnecessária, mas o que eu quero dizer para você é que nós não estamos diante de um Deus que é o gênio da lâmpada e vai nos oferecer tudo que nós queremos. Você, pai, você, mãe, você dá para o seu filho tudo que ele quer? Tudo que seu filho pede a você, você dá? Você concede? Do mesmo jeito é o nosso Pai Celeste. Ele não nos dá tudo que nós pedimos. E graças a Deus que Ele não nos dá, porque quantas vezes foram os meus pedidos e se o Senhor me concedesse tudo, nem sei onde eu estaria hoje. Graças a Deus que o nosso Pai Celeste, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe do que nós precisamos. E você, como um pai experiente, você sabe o que é melhor para o seu filho. Quando ele pede alguma coisa que você não pode dar a ele, eu sei que seu coração dói por isso. Mas você sabe que é o melhor para ele. Do mesmo jeito o nosso Pai. Quando nós pedimos algo para Ele e Ele não nos concede,
Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Queridos, em Cristo, em Deus, nós temos a clara segurança de que se nós pedimos, Ele vai nos ouvir. As nossas orações, elas não são lançadas no deserto. As nossas orações não são esquecidas pelo Senhor. Em Cristo, em Deus, nós temos a clara segurança de que Ele nos ouve. E isso nos acalenta. E isso nos dá segurança. Porque quando estamos passando por momentos difíceis, quantas vezes foram os nossos clamores, seja eles pela madrugada, quantas vezes foram os nossos clamores, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, e o Senhor não ouve, o Senhor não ouve, o Senhor não ouve. Pelo menos essa é a nossa sensação. Ele não ouve, Ele não ouve. Eu oro, e não acontece nada. Mas em Deus, por meio de Cristo, nós temos a certeza, a clara segurança de que Ele nos ouve. De que Ele nos ouve. Porque Ele está dizendo, peça, persista na oração, persista na oração. Esse Deus que é infinitamente bom e gentil, Ele ouve o seu clamor. Essa é a segurança que nós temos de um Deus que nos dá tudo que nós precisamos. Às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz sim, mas Ele sabe que tudo que acontece nas nossas vidas é o melhor para nós, como um Pai bondoso e amoroso que Ele é. Essa é a certeza, essa é a certeza que nós temos. Precisamos, então, em primeiro lugar, pedir, mas pedir aquilo que é do Senhor. Pedir principalmente uma vida cheia do Espírito Santo, para que cada vez mais nós alcancemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a segunda coisa é o buscar. E como eu devo buscar? Esse buscar aqui, ele tem a ver com buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Aqui tem muito a ver com Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Percebe então que todas essas coisas, seja o bater, seja o buscar, seja o pedir, tudo isso tem a ver com estar alinhado com a vontade do Senhor. E como estar alinhado com a vontade do Senhor sem cultivar uma vida de oração? É impossível conhecer a esse Deus de perto sem essa vida de oração. É impossível. E cada vez mais nós somos consumidos. Ou elas nos consomem, os afazeres diários, ou nós estamos consumindo eles. Cada vez mais a nossa semana inicia, nós fazemos as coisas, nós corremos atrás do trabalho, nós fazemos um monte de coisas. Mas o tempo de oração não está na nossa agenda. O tempo de oração não está na nossa agenda. Porque nós precisamos fazer um monte de coisas. Nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, nós vamos para o trabalho, nós fazemos tudo isso, mas o tempo de oração não está na nossa agenda. É impossível conhecer ao Senhor sem tempo de oração. É impossível. Meu querido e minha querida, você pode passar a vida inteira vindo à igreja, você pode passar a sua vida inteira participando de todas as programações, mas se você não tiver uma vida de oração, você nunca vai conhecer o Senhor de verdade, de forma plena. A vida de oração nos conecta com o Senhor. A vida de oração enche a nossa mente do Senhor. A vida de oração enche o nosso linguajar do Senhor. A vida de oração enche as nossas atitudes do Senhor, da palavra de Deus. Porque se eu sou cheio do Espírito, eu sou cheio da palavra. Porque o Espírito fala o que está na palavra. Esse buscar, então, esse pedir, que é o primeiro ponto, e o buscar, que é o segundo, ele tem a ver com buscar as coisas do Senhor. É algo que vai aprimorar a minha salvação. Aqui não é no sentido de ser salvo, mas é aprimorar aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2,12, que é desenvolver a vossa salvação. É crescer cada vez mais no Senhor. É ter as coisas do Senhor em mente, é santificar a nossa mente. Se buscarmos uma vida parecida com Ele, com certeza Ele nos ouvirá e nos proporcionar. Ele vai nos proporcionar isso.
Será que se pedirmos? Será que se orarmos? Senhor, que eu seja parecido com o Senhor. Será que o Senhor não concede isso a nós? Será? Vou fazer uma oração aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero buscar a Tua face. Eu quero conhecer mais a Tua palavra. Se eu fizer essa oração, queridos, o Senhor vai ouvir e responder com sim? Com certeza sim. Com certeza sim, 1000 vezes sim. E cada vez que nós buscamos isso, nós estamos parecendo com Ele. E cada vez que nós nos parecemos com Ele, nós vamos ter atitudes que parecem com Cristo. E nós estamos buscando esse Deus. E aí todo o resto vai ser acrescentado, como diz no texto, sobre buscar as coisas do Senhor. E o resto vai ser acrescentado. Aquilo que nós precisamos, os nossos sonhos, o Senhor vai acrescentando dia a dia. Porque Ele é um Deus generoso. Ele nos concede boas coisas aqui nessa terra. Ele nos concede. Tudo isso envolve, queridos, tudo isso envolve buscar ao Senhor. E não buscar ao Senhor por interesse. O tempo inteiro, nós olhamos para esses textos assim. Nós olhamos para João 14, por exemplo, tudo que pedirem em meu nome eu o darei. Nós olhamos para esses textos e encaramos somente como os textos de um Deus que está aqui para nos servir. Nós olhamos para esses textos e nós não entendemos que o Senhor quer de nós que nós sejamos mais parecidos com Ele. Porque bens materiais o Senhor pode dar a você? Pode ou não pode? Ele pode dar a você. Se Ele quiser te dar um carro agora, Ele te dá. Mas tem algo que é a sua santificação, que é a sua parte nisso. Bens materiais Ele pode te dar. Mas agora a sua santificação por completo Ele não dá, porque isso pertence a você. É você que deve buscar isso. É você que deve bater ao Senhor. E o seu bater, e o seu insistir, e o seu persistir deve ser principalmente para que você se pareça com Ele cada vez mais. Deve ser principalmente para que dentro do seu buscar esteja as coisas do Senhor. E aí a terceira e último ponto para nós aqui é: como eu devo bater? Esse bater aqui, ele sugere perseverança, persistência. Eu vou buscar, eu vou bater, eu vou continuar. Tudo isso aqui é uma ação contínua. É algo que eu não vou parar. Eu vou clamar dia e noite. E como diz o salmista lá no Salmo 131, eu não vou dar descanso aos meus olhos. Não vou dar descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar esse lugar. Você consegue orar isso? Você consegue orar isso e dizer: Senhor, eu não vou dar descanso aos meus olhos, enquanto eu não parar de te buscar. Enquanto eu não parar, Deus. Que os meus olhos não firmem, que as minhas pálpebras não firmem, enquanto eu não parar. Enquanto, Deus, enquanto o Senhor não voltar. Enquanto o Senhor não voltar. Você consegue orar isso? Senhor, não dê descanso aos meus olhos enquanto o Senhor não voltar. E insistir nisso, porque isso aqui é uma ação contínua. Queridos, por mais que seja difícil a situação, mas precisamos continuar tendo uma vida de oração. A vida de oração não é só nos momentos difíceis, que nós buscamos ao Senhor de uma maneira mais enfática, que nós buscamos ao Senhor de uma maneira diária, rotineira, o tempo todo. Não é isso, não é sobre isso, apenas. Mas é uma ação contínua. É nos momentos difíceis, nos momentos bons. É uma ação contínua. Queridos, persistência na oração. Lembra da parábola da viúva importuna? Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Todos esses 3 verbos, pedir, buscai e batei, eles indicam para nós persistência. Persistência. E aí é interessante que no verso 11 ele diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Queridos, se vocês pais maus, que são maus de natureza pecaminosa, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos?
Imagina o Senhor, que não tem natureza mal, sabe dar boas dádivas para os seus filhos. Se vocês, pais, de natureza caída, vocês dão o melhor para os filhos de vocês, imagina o Senhor, que não tem uma natureza caída, Ele não vai dar a nós aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos? Ele não vai ouvir o nosso clamor? Persista, insista, insista. Eu quero concluir dizendo que nós temos que buscar o Senhor. Romanos 12, 2 diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei isso aqui um pouco na terça. Queridos, o principal desejo do Senhor para nós, essa terra, e esse é o principal desejo dEle para nós. E talvez nós entramos em crise muitas das vezes. Nossa, qual a vontade de Deus para mim? Nossa, qual a decisão tomar? Nossa, o que fazer diante dessa situação? Queridos, se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós bater, nós vamos estar vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a mente santificada, uma mente cheia de Bíblia, toma decisões segundo a palavra. Se a minha mente está cheia de Bíblia, se a minha mente está cheia do Espírito, se a minha mente está cheia de comunhão com o Senhor, eu vou naturalmente buscar ao Senhor, eu vou naturalmente estar vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Mente cheia de Bíblia toma decisões segundo a vontade de Deus. Mente cheia da palavra do Senhor toma decisões segundo a palavra de Deus. É por isso que nós temos que buscar. Segunda coisa que eu quero aplicar para nós aqui é que oração pressupõe fé. Como já dito, as nossas orações não são lançadas no deserto. Talvez isso não faça sentido para você. Mas alguns meses atrás, quando a gente passa por alguns momentos difíceis, e você se lembra dessa verdade, que as suas orações não são lançadas no deserto, isso faz tanto sentido. Saber que esse Deus nos ouve. Saber que todo o nosso clamor, todo o nosso choro, Ele vê. Isso nos dá uma segurança tão grande de saber que nós estamos confiando. E por mais que essa situação seja tão difícil, por mais que o mar se revolta, mas Cristo está no barco. E não está dormindo aquém da nossa situação, não está longe, mas é um Deus de perto. E a terceira aplicação para nós aqui é que oração é desejo. Por mais que nós sabemos que isso é uma verdade para nós, mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar uma vida de oração. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu gostaria que você refletisse nesse momento, como tem sido a sua vida de oração. Mais um ano já está começando. Será que você vai viver os anos da sua vida só buscando as suas coisas? Só buscando o seu próprio interesse? Eu gostaria que você refletisse isso. Daqui a pouco 2025 está acabando. Será que você vai acabar o ano de 2025 e olhando para trás e dizendo, mais um ano que eu busquei somente as minhas coisas, eu não tive vida de oração? Sem vida de oração não existe conexão com o Senhor nenhuma. Você pode estar aqui na igreja, mas se você não tiver uma vida de oração, você não conhece a Jesus. Que você possa ter o privilégio de dizer como Jó: agora os meus olhos te contemplam. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora por meio de uma vida de oração, os meus olhos veem quem o Senhor é. Porque eu tenho intimidade, porque eu tenho relacionamento. Eu vou te dar 20 segundinhos para você fazer um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso nesse ano de 2025 com o Senhor. E diga: Senhor, eu quero ter uma vida de oração, eu quero insistir, eu quero persistir. Por mais que seja difícil no início,
mas eu quero insistir. Eu vou te dar 20 segundinhos para você fazer um compromisso diante de Deus, de que nesse ano a sua vida de oração vai ser diferente. Pai de amor, Deus bondoso, leve a tua igreja ao pó, Deus. Nos leve ao pó, Deus. Uma vida de humilhação diante do Senhor, Deus. Uma vida dobrada diante do Senhor. Deus, derrame do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não dê descanso aos nossos olhos. Não dê descanso aos nossos olhos enquanto nós não encontrarmos esse lugar de oração, Pai. Senhor, tire o nosso sono. Deus, nos tire da mornidão. Nos tire da inércia, Senhor. Nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor e ser cheios da Tua palavra. Ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nos faça aproveitar tudo isso que estamos vivendo e termos uma vida de oração. Não só agora que estamos abalados, que estamos tristes, mas em todo o tempo. Que essa seja uma ação contínua nas nossas vidas. Uma vida de oração diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, nos faça ter relacionamento com o Senhor, Pai. Por favor, Jesus, faça isso na vida dos meus irmãos, na minha vida. Precisamos nos humilharmos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.